Assim, ó. Depende também do estado do organismo da pessoa. Para pegar o exemplo da bebida, nós temos hoje, infelizmente, a associação da maconha com a bebida. Então, o que acontece? Quando você começa a beber demais, a gente tem um recurso de defesa no nosso organismo que se chama emese, vontade de vomitar. Então, quando começa a beber demais, eu vou ter esse efeito emético. O que o THC faz, por exemplo? Ele faz com que a gente não tenha esse efeito emético. Então, ele é anti-emético. Então, uma pessoa que está tomando bebida alcoólica, suponha que ele está bebendo uísque, e o corpo dele chegou no limite em que o corpo diz, eu não aguento mais, a gente precisa parar, aí ele associa com a maconha, aí ele vai ter problema. Vai ter problema e vai vomitar bem mais daí. Porque assim, a maconha ela é antiemética, beleza, ela é antiemética, sozinha, não misturada com álcool. Entendi. Então, se você beber todas e você quiser fumar, você vai passar mal duas vezes. Com Lexotan, né? Com Rivotril. Isso, vai dar ruim, exatamente. Vai dar ruim, ela causa interação medicamentosa. A cannabis ela é sintetizada, ela é metabolizada pela P450. Isso é bem específico, mas é só para entender o contexto. É um citocromo do qual também metaboliza todas as outras substâncias. Então, na hora ali do álcool e da cannabis, elas vão fazer uma interação medicamentosa, sim. E a pessoa vai passar mal. Então, isso também tem que ser discutido dentro do consultório médico. Ah, mas, doutora Amanda, eu posso beber? Pode, se você espaçar o uso. Né? Se você não usar junto ali no momento, mas volto a dizer, aonde está o erro? Falta de informação, falta de falar sobre isso. Por isso que o médico é importante. Sim, por isso que eu coloquei a bebida, porque a bebida, se eu descer aqui, encostando no primeiro bar, eu posso sair de lá numa ambulância como alcoólico. Exatamente. O pessoal faz com a cafeína, hoje a gente tem muito problema. Amanhã eu vou estar podre. A gente tem muito problema com, por exemplo, os famosos energéticos, né? Você está lá produzindo a sua adenosina trifosfato, seu sistema de energia, o corpo vai esgotando isso, vai virando de fosfato, chega uma hora que você está com tanta adenosina que o cansaço te vence, você vai estar com sono. Aí o que o cara faz, o desavisado faz? Vai lá, usa um energético, se gruda no receptor, não deixa o corpo conversar, não deixa o corpo entender que ele está com problema. Aí o cara, outro dia, tá arrebentado. Morto, ele toma outro. E é isso, a própria cafeína faz isso também. E vou te falar, é o que eu faria fácil agora. Por isso que eu falei pra você antes, não toma essa porcaria. Era o que eu faria agora. Eu já não fiz porque eu sabia que ele ia me incomodar. Tem um lance, não sei se foi com você que eu falei ou foi com o Rivaroli quando ele esteve aqui. Que a plantação, ela... Acho que foi com você. Que reestrutura todo o solo. O solo tá zoado. É Exato, isso? Doutora Ana que é... A pergunta é para você. Se isso é real mesmo e qual que é a base científica disso aí? Por que isso acontece? Ela absorve muito, né, tudo, tanto do ar quanto da terra. Então, né, já há muitos anos essa pesquisa em relação ao cânhamo. O cânhamo, né, para diferenciar da cannabis, né, que a gente mais conhece, ele não produz alto teor de THC. Ele é mais alto, né, as folhas são um pouco mais finas. Ele é uma espécie diferente. E ela é excelente para recuperar o solo degradado. Em Chernobyl, eles utilizam na Itália, onde há muitas... Ela consegue, né, absorver esses contaminantes. E do ar, ela é excelente para nos ajudar nesse fator agora do aquecimento global, né? Ela absorve 3 vezes mais CO2 da atmosfera do que qualquer mata atlântica normal, né, convencional, diríamos assim. Ela é muito poderosa. Ela, né, tem um apelido, né, que chama erva daninha. É por isso ela é tão forte em absorver tudo que há, que ela retém para ela isso. Entendi. Imagina aqui no Brasil, né? A Amanda tem até uma experiência interessante com marca de roupa. Tô começando. É verdade. Eu sou embrionária, mas se vocês quiserem seguir lá. É Caule com K, Caule Hemp, tudo junto, tá? Quem estiver vendo de casa, Caule Hemp, segue aí. Depois eu coloco aqui na descrição. A gente tá ao vivo, depois eu coloco aqui na descrição. São roupas de cânhamo, né? A gente até tava trocando essa ideia. É um tecido bem poroso, assim, então é um tecido bem diferente. E qual que é a grande vantagem? A grande vantagem é que, além de ter todos esses benefícios para o solo, para a natureza, é uma fibra extremamente resistente, então é uma roupa que você vai ter para sempre. E no final, se você não quiser mais aquela roupa, você pode fazer compostagem. Então, ela vira adubo, ela não vira lixo, né? Então, hoje a gente sabe que a indústria da moda
um plástico da vida, a Pega indústria da cannabis, moda. pronto, você atira da boa, né? Exatamente. É um tiro cego, Esse vai é o acertar problema. isso, Exatamente, né? por isso que tem que proibir isso aí. Como assim? Como assim? Mas por quê? Qual que é a treta? É indústria farmacêutica? São é várias. política, religiosa? Onde está o Eu acho mal aí? Eu acho que assim, primeiro é o que a gente estava falando lá no começo, né? É a indústria da celulose, junto com a indústria farmacêutica. A grande questão da cannabis é que ela é uma molécula não patenteável. Então, ela não é interessante para a indústria farmacêutica. Exatamente. Como o alecrim, como o manjericão. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que qualquer um pode ser o dono da sua própria cannabis. Não tem como patentear, não tem como a Eurofarma falar assim, a cannabis é só minha. Não, não existe. Então, quando você fala de uma molécula que você pode plantar em qualquer lugar, não é interessante, sabe? Porque ela não é única, então ela não é vendida com um preço legal, bacana. Além do que, você pode estar tirando do paciente vários outros medicamentos com o uso dela. Os opioides, por exemplo, você não vai vender opioide, porque daí você pode estar fazendo uso de cannabis. Os anti-inflamatórios, né? Então, você deixa de vender esses remédios para autista da vida, aí, essas ritalinas, essas coisas. Então, esse é o grande problema. E aí você não investe em pesquisa, porque daí você quer continuar falando, não tem estudo, né? Você não faz ideia. Claro, porque não é interessante para a indústria farmacêutica a aplicação de estudos. Vamos lá, vamos falar de estudo de cannabis e grávida. Quem que quer pegar a grávida, colocar a cannabis na grávida e descobrir que ela não vai precisar tomar Plasil, bromoprida, Vonal, dipirona, paracetamol. Epa, peraí, doutora Amanda, vai deixar de vender tudo isso? Então, ela não é interessante, né? Só para tu ter uma ideia, quando ela está falando do receptor opioide, nós estamos falando, por exemplo, de modulação de dor. Pensa num remédio forte, monstro, morfina. Cara, ele age nos mesmos receptores. Ele faz uma modulação muito interessante. Se você pegar a oxicodona, que é uma droga... Oxicodin. Fentanil, ele vai modular a mesma coisa. Exatamente. E na fitoterapia, isso é um problema que você não faz ideia. Porque daí hoje eu faço muito curso para médicos e tal, e a pergunta é sempre essa. Cadê o estudo? Aí você apresenta o estudo. Não, mas não tem a quantidade que eu estou acostumado a ver para ter o N suficiente. Gente... Você pega a valeriana, coloca lá no teu consultório, observa o resultado do teu paciente com sono, que você vai entender o que eu estou falando. Só que a gente bate exatamente nessa questão. Mas nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores e nós temos dificuldades também. Eu sei que a gente está com o horário apertado também. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? E aqui a minha pergunta vale para vocês duas. Do ponto de vista médico, do ponto de vista jurídico, para quem realmente decidiu entrar nessa linha de uso de CBD, de THC, dos canabinoides de uma forma geral? Eu acho que o primeiro passo é você procurar alguém habilitado, que entenda do assunto. Então, esse é o primeiro cuidado. O segundo cuidado é a qualidade do produto que você usa. Vai ter problema também. Tá, porque... Ok, mas aí eu vou fazer mexão pra minha amiga aqui, hein? Ela é morta, né? Então tem... Exato, isso é importante. Juntou bom, hein? Eu acredito que, assim, muito paciente, ele quer milagre com baixo custo, sabe? Isso não vai existir, porque, infelizmente, hoje, os produtos de qualidade têm um custo, tem um investimento, né, por trás disso. Então, eu entendo que o produto, assim, é 50% do tratamento. Os outros 50% quem está te acompanhando, né? E também a gente precisa regulamentar mais, criar acessibilidade. Eu acho que o grande viés hoje é que o produto está restrito a uma parte da população que é muito pequena, que é quem tem o acesso aos médicos particulares, porque a gente não tem sistema endocannabinoide na faculdade. Não é uma especialidade médica, a gente não tem isso no currículo. Então, quem vai atrás desses cursos de CBD, de THC, normalmente são pessoas que já têm consultórios particulares, né? Então, isso também deixa um pouco restrito. Que, em tese, deveria estudar obrigatoriamente. Não estuda. Então, isso é um problema. Mas, enfim, eu acho que a gente está melhorando isso.